Olá pessoal, então vamos continuar aí, né? A gente falou no bloco anterior dos saldos, né, das contas, e isso é uma coisa importantíssima para o estudo de contabilidade. Por quê? Né? As contas do ativo, elas têm saldo devedor. E o que é que significa ter saldo devedor? Significa que ela vai gostar de débito, né? Então elas vão aumentar com débito e vão diminuir com crédito. Certo? As contas, né, do passivo, elas têm saldo credor, elas vão aumentar com crédito e vai diminuir com débito. E aí a gente vai entender como é essa representação das contas, né? Entender o que é uma representação de uma conta para ver como é que vai funcionar esse débito e esse crédito, para a gente já ter esse entendimento aí de como vai ser feita a escrituração. Beleza, pessoal? Então vamos aqui no quadro. Olha só, quando a gente for representar uma conta, né? A representação gráfica de uma conta, a gente vai abrir um negocinho desse aqui e vai colocar aqui, ó, caixa, por exemplo. Caixa, eu te falei que caixa ele tem sempre saldo devedor, não é isso? É, sempre saldo devedor. Aí do lado esquerdo aqui a gente vai representar o débito, do lado direito aqui a gente vai representar o crédito. Então vamos supor que uma empresa tenha 100 mil no caixa. Aí vai ficar aqui desse lado aqui, vai ficar 100 mil no caixa. Certo? Beleza. Aí o que é que significa, Silvio? Significa que essa conta tem saldo devedor. Ela vai receber no lançamento dos dois lados. Isso é chamado uma conta bilateral. Ela vai recebendo, né, lançamento dos dois lados. Mas o saldo dela no final tem sempre que ser o quê? Devedor. Certo? Então, a conta caixa de saldo devedor, se entrar dinheiro no caixa, aumentar, né? Vai entrando dinheiro, se você vai recebendo dinheiro, recebeu o dinheiro de determinada coisa, aí você vai debitando a conta. Debitar a conta é fazer o quê? É fazer o registro do lado esquerdo. Certo? Ou a conta tem saldo devedor, ou seja, o saldo dela vai ser do lado esquerdo. Tem saldo credor, o saldo vai ser do lado direito. As contas que têm saldo devedor como a conta caixa, elas aumentam de saldo, ó, aumentou de saldo com o quê, Silvio? Com débito. E diminui de saldo com o quê? Com crédito. Certo? Aí no final, ela vai ter 150 menos 30, vai ter aqui 120 mil. Certo? 120 mil. Perfeito, né? Então, olha só, o que é uma conta ter saldo devedor? É o registro dela ser do lado esquerdo, certo? E o que é que isso significa? Que as contas que têm saldo devedor vão aumentar de saldo com débito. O que é debitar uma conta? O que é debitar uma conta é lançar naquela conta do lado esquerdo. E o que é acreditar uma conta é lançar no lado direito. E no final, a conta caixa, ela recebe lançamento dos dois lados, mas no final, o saldo dela é o quê? Devedor. Porque a conta caixa é uma conta do ativo e no ativo estão o quê? Os devedores da empresa. Ok. Aí nós temos a conta, pessoal, fornecedores, uma conta típica de passivo, certo? E o que é que significa fornecedores? Você, né, comprou a prazo, então você tem uma dívida. Fornecedores é conta de passivo. As contas do passivo eu te falei que tem saldo credor. Então se você tiver um negócio desse aqui, ó, fornecedores 120 mil, o que é que significa? Uma dívida da empresa para com fornecedores de 120 mil, certo? Então, as contas do passivo têm saldo credor. E quando é que essa conta vai aumentar de saldo e quando é que elas vão diminuir de saldo? Elas aumentam de saldo com o quê? Se a conta tem saldo credor, elas aumentam de saldo quando são creditadas, quando recebe lançamento do lado quê? Do lado direito. Creditar uma conta é lançar naquela conta do lado direito. E elas terão seu saldo reduzido quando recebem lançamentos aonde? Do lado esquerdo, certo? Então aqui, ó, 120, 200, 170 mil. No final, essa conta fornecedores, ela terá um saldo o quê? Ela terá um saldo credor. As contas do passivo têm saldo credor, né? As contas do ativo têm saldo devedor. Entendeu a lógica, né? O que é debitar uma conta, lançar do lado esquerdo, o que é acreditar uma conta, lançar do lado direito. A conta caixa, ela recebe lançamento dos dois lados, mas jamais ela vai ficar com o saldo final, o quê? Credor. Se isso acontecesse, pessoal, com certeza a empresa teria caixa 2, houve quebra de caixa. Ele disse que saiu dinheiro sem ter dinheiro registrado, entendeu? Então, ok, né? Já sabemos agora o que é debitar uma conta e o que é creditar uma conta. Debitar lançar do lado esquerdo e creditar lançar do lado direito. As empresas, pessoal, quando a gente fala de contas, as empresas elas têm um plano de contas, certo? Todas as empresas têm plano de contas.
Plano de contas vai ser todas as contas que normalmente elas utilizam, certo? Um rol lá com todas as contas. Então, o plano de contas, normalmente ele é composto, ó, de duas coisas. De que é composto? O elenco da conta, né? O elenco de contas e, pessoal, o manual das contas. O manual das contas. O elenco das contas, o que é o elenco? É o rol das contas que a empresa vai precisar, certo? Então, se você tem uma empresa prestadora de serviços, normalmente ela vai ter um plano de contas parecido com o de outras empresas prestadoras de serviços. Vai ter contas lá relacionadas ao tributo ISS. Se for uma empresa comercial, ela vai ter contas típicas de empresas comerciais, mercadorias, né? ICMS a recuperar, ICMS a recolher. Se for uma indústria, ela vai ter alguns itens lá que é próprio das empresas da área industrial. Estoques de matéria-prima, de produto em elaboração, né? Então, próprio daquelas empresas. Então, você tem um plano de conta específico para cada tipo de empresa? Não, né? Você, né, um plano comum para todas as empresas? Não. É de acordo com o quê? Com as peculiaridades da empresa. Normalmente, as empresas têm plano próprio, mas que são semelhantes com as demais do ramo, né? Ou seja, é um plano específico para atender às necessidades da empresa. E o manual das contas, o que é que vai ter no manual das contas? Vai ter justamente a função e o funcionamento das contas, certo? A função e o funcionamento. Como assim, Silvio? A função, por exemplo, vamos pegar uma conta, né? Banco, conta, movimento. Ó, banco, conta, movimento. Aí vai dizer qual é a função de banco, conta, movimento. Registrar os recursos da empresa que estão em posse de quê? De uma instituição financeira. Certo? É isso aí que representa a conta, banco, conta, movimentos. Beleza. E como é o funcionamento dela? Ela é uma conta de quê? Do ativo. Aí vem o funcionamento. Ela aumenta de saldo, né? Aumenta de saldo quando é o quê, pessoal? Debitada, né? Aumenta de saldo quando existe ingressos de recurso lá no banco e reduz seu saldo, né, quando é creditada, quando há saída de recurso do banco. Reduz o saldo quando há saída de recurso do banco, quando a conta é o quê? Creditada, certo? Essa coisa de trabalhar o débito e o crédito, nós vamos trabalhar muito aí na aula de número 2, que é a aula que nós vamos verificar mesmo a parte de escrituração, né, de fato. Certo? Então, o plano de contas, né, você traz o elenco, são, né, os elementos aí do plano de conta. Esses são os elementos do plano de conta. O elenco das contas e o manual das contas, no qual consta a função e o funcionamento. Então, você vai ter lá, né, e vem separando, né, ativo, né, aí vem 1.1, ativo circulante. Aí vem 1.1.1, ativo circulante disponível. 1.1.1.1, caixa. 1.1.1.2, banco conta movimento. 1.1.1.2.1 do banco, aí vem o banco agora do Brasil. 1.1.1.2.2, Caixa Econômica, certo? Ou seja, tem contas, essa conta aqui, por exemplo, o banco conta movimento, ela é chamada, ó, na classificação de uma conta sintética. Sintética, ó. Ela sintetiza outras contas, que aqui a gente chama de contas analíticas. Essas contas analíticas, elas são a base aí da escrituração. Quando você vai lançar, você lança nas contas. Banco do Brasil, Caixa, são as contas que recebem lançamento. São as contas analíticas, certo? E elas não cabem mais desdobramento. As contas sintéticas, elas são desdobradas em contas analíticas, que são as contas que recebem lançamento. Ok, né? Então nós, né, fizemos uma síntese de contas, a gente vai ter que saber contas. Para saber contas, você tem que trabalhar bem contas, né? Mas vamos falar um pouco da chamada teoria das contas, né? A teoria das contas está aí, você já deve, né, ter lido. Teoria das contas, existem várias
teoria das contas, mas nós temos três principais, que a primeira é a teoria do proprietário, né? Teoria do personalista. Teoria personalista. A segunda é a teoria materialista. E a terceira é a teoria patrimonialista. Certo? Isso gosta demais de quem prova a questão certa aí nas provas, né? Teoria personalista divide as contas em contas de quem, pessoal? Contas do proprietário, certo? E conta dos agentes. Agentes, por sua vez, dividido em agentes correspondentes e agentes o quê? E agentes consignatários. As contas do proprietário, pessoal, são as contas lá do PL e as suas variações, receita e despesa. Porque receita e despesa, depois você vai confrontar a receita e despesa e vai jogar lá dentro do PL. Então as contas do proprietário são as contas do PL e suas variações, receita e despesa. Agentes correspondentes, olha aí, ó, corresponde, valores a receber e a pagar, aí, ó, né? Direitos e obrigações com terceiros, direitos e obrigações com terceiros são os agentes correspondentes e os agentes consignatários são os bens, né? São os bens, veículos, tudo isso aí vai ser mercadorias, tudo isso aí são agentes consignatários. E essa teoria personalista é a base do débito e crédito, né? Que os bens eram consignados às pessoas. Então as pessoas, elas que representavam os bens, elas ficavam como devedores da empresa. O pessoal responsável pela tesouraria, o pessoal responsável pelo almoxarifado eram devedores da empresa. Essa teoria personalista que dá todo o suporte para a teoria do débito e do crédito. A teoria materialista divide as contas em contas integrais e contas diferenciais. Diferenciais, se ele associa logo diferencial, receita e despesa. Então, diferencial é a mesma conta do proprietário. Ó. Diferencial vai ser contas de PL, conta de receita e conta de despesa. Ao passo que as integrais vão ser as mesmas contas dos agentes, bens, direitos e obrigações perante terceiros. E essa teoria patrimonialista é a teoria contemporânea, nossa teoria aí. E a teoria patrimonialista divide as contas em contas o quê? Patrimoniais, certo? Patrimoniais. E contas de quê? E contas de resultado. Patrimoniais e contas de resultado. Patrimoniais são as contas que vão estar lá no balanço patrimonial. E quais são as contas que vão estar lá no balanço patrimonial? Ativo, passivo e IPL, aquela representação gráfica lá do balanço patrimonial. As contas de resultados serão apuradas, utilizadas para apurar o resultado. Elas vão estar lá na DRE. E quais são as contas de resultado? Nós temos as contas de receitas e as contas de despesas. Certo? Essa aí é a teoria das contas que gosta bastante de cair aí nas provas. Agora vamos falar um pouquinho aqui sobre as contas, né, patrimoniais e as contas de resultado. A conta, por exemplo, patrimonial, a conta caixa e a conta fornecedor. Uma conta patrimonial de ativo e uma conta patrimonial de passivo. Vamos supor que você tenha 50 mil aqui e o fornecedor você tenha 80 mil aqui. O que é que essas contas patrimoniais elas vão ter em comum? Elas, pessoal, são contas perenes, né? Ou seja, você vai... O que é o exercício social? Aquele prazo lá que vai terminar, vamos supor, em 31/12. Então, se essa conta tiver no dia 31/12, né, que 50 mil no caixa, ela vai começar 1º de janeiro com 50 mil no caixa. Ou seja, elas têm vida o quê? Contínua. Terminou um exercício, ela começa o outro exercício com o mesmo valor. A conta fornecedora, ela terminou 80 mil, ela começa com o mesmo valor. Certo? Agora as contas de resultado, não. As contas de resultado, diferentemente, elas têm vida limitada, né? Como assim vida limitada? Muitas vezes você vai ter uma despesa aqui de 50 mil, certo? E uma receita aqui de vendas, né? E despesa que for de 80 mil. Essas contas de resultado, pessoal, elas vão morrer.
certo? Elas vão morrer no final do exercício social. Sempre você começa o exercício social seguinte com essas contas zeradas, certo? Essas contas aqui, elas serão utilizadas para apurar o resultado do exercício, para saber se a empresa deu lucro ou deu prejuízo, certo? Então essa receita de vendas, a gente vai ver como é que faz isso aí, traz para aqui. Essas despesas, elas vão vir para aqui, certo? E aí você apurou o resultado, deu 30 mil. Isso aqui, meu amigo, morre no dia 31/12, certo? Então as receitas, a vida dela, o lapso temporal dela é o quê? É o exercício social. Ao final de cada exercício social, elas terão, né, seus saldos zerados, né? Começa o saldo zerado no exercício social subsequente. As contas patrimoniais não. O saldo que ela termina o exercício, ela começa o exercício aí seguinte, né? Então, pessoal, né, sintetizando aí essa parte de contas, né, a gente já viu o plano de contas, falou do plano de contas, o saldo das contas, que eu diria que é a coisa mais importante que nós temos aí nessa primeira aula, saber, né, a definição, saber os conceitos lá de ativo, mas saber o saldo, né, saber as contas do ativo e o saldo das contas. Então vamos só, nessa parte aqui, a gente concluir isso aqui. As contas do ativo, ela tem saldo devedor. Porque é ruim? Não. Porque no ativo estão os devedores da empresa. E quando a gente vai, né, olhar o saldo de uma conta, a gente tem que se abstrair da coisa patrimonial e prestar atenção na conta. Então no ativo estão os devedores da empresa. Por isso as contas do ativo têm saldo devedor. Ter saldo devedor é o quê? Está lá do lado esquerdo. E se tem saldo devedor, significa que gosta de débito. O que é você debitar uma conta é lançado do lado esquerdo. O que é você creditar uma conta é lançado do lado direito. Então as contas que têm saldo devedor, elas aumentam de saldo com débito e vão diminuir de saldo com crédito. As contas que têm saldo credor aumentam de saldo com crédito e diminuem com débito. Então isso aí é toda a teoria, né, de origem igual a aplicação. Nós temos que ativo é igual a passivo mais PL. Nós temos que ativo mais despesa, ou seja, só saldo devedor, é igual a passivo mais PL mais receita. Né? Então, se a gente conseguir, né, entender isso aí, no próximo bloco a gente já vai falar aqui, né, dar mais uma destrinchada nas contas para te ajudar a reconhecer essas contas. Mas isso você só vai ficar bom mesmo a partir do momento que você praticar bastante aí esse negócio, né, olhar, pegar vários balancetes, várias coisas para você chegar, né, e ficar fortalecido na coisa de identificar as contas, certo? Então no próximo bloco a gente detalha mais um pouco as contas. Até já!